Mateus 25, versículo 1, assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ou loucas, como algumas traduções, tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Mas o texto que nós lemos aqui, querido, nada mais é do que uma parábola que Jesus estava trazendo para os seus discípulos e para aquela multidão que estava em volta, um alerta. Então essa parábola para nós, nessa manhã, ela vem como um alerta, querido. Amém? Se Deus está preocupado com as nossas vidas como filhos de Deus, claro que Ele não vai querer que ninguém se perca, claro que Ele não vai querer que ninguém caia no buraco, por isso Ele dá os seus alertas. E nessa manhã, o Senhor te trouxe aqui para esse culto, me trouxe aqui para esse culto, para nos dar um alerta. Essa parábola, ela tem várias verdades, queridos. Eu tinha até enumerado algumas aqui, quando eu ministrei essa parábola, compartilhei alguns tópicos dela na Vila Cisper. Mas eu confesso que quando eu recebi essa direção, eu recebi essa bênção de Deus sobre a minha vida de compartilhar essa palavra, o Senhor, Ele começou a transformar, mudar algumas coisas, acrescentar outras. Por quê, queridos? Sempre o diabo, ele vê a forma que nós agimos, então sempre ele tenta dar uma melhorada, sempre ele tenta fazer um algo a mais, sempre ele tenta propor um algo a mais para você. Porque imagine todo dia o diabo bater lá na tua porta e te oferecer a mesma coisa. Você vai cansar, você fala: diabo, eu já falei que não queria ontem. Diabo, eu já falei que não queria anteontem. Diabo, eu já falei há um mês que eu não queria. Então sempre o diabo vai trazendo um algo a mais. Sempre o diabo vai propor um algo a mais. E dentro dessa parábola aqui, uma parábola muito conhecida, que Jesus começa a falar das virgens aqui, das 10 virgens, onde 5 eram prudentes, 5 eram loucas, honestas, como está na tua tradução aí. Jesus, ele fala que havia um dia preparado para se encontrar com o noivo. E 5 dessas virgens prudentes levaram as suas lâmpadas, levaram azeite. E 5 das outras virgens, que eram muito despreparadas, imprudentes, nécias ou loucas, elas também saíram com as suas lâmpadas, mas não saíram com seus azeites. Pastor, até aí tudo bem, todas estão com a sua lâmpada, todas estão indo ao encontro do noivo. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que o noivo tardou aquele dia, e elas pegaram no sono. De repente, quando ouviu-se um grito, falou: o noivo está chegando. Elas acordaram, despertaram, acenderam as suas lâmpadas novamente. Mas aquelas que não se prepararam falaram: meu Deus, dá um pouco do seu azeite aí para mim, porque o meu vai acabar, não vai dar tempo de eu chegar ao encontro do noivo. E as prudentes falaram: mas se a gente der para você, vai faltar para nós, então não vai dar. Mas vai aqueles que vendem, vai aqueles que devem estar negociando o azeite aí, e vai comprar. E realmente elas até foram comprar, queridos, compraram. Mas o problema é que quando elas voltaram, diz a Bíblia que o noivo já tinha entrado com aquelas que estavam preparadas. E na porta o noivo falou: eu não te conheço. Pastor, o que essa parábola traz de novo para nós como igreja? O que essa parábola traz de segredo para nós como igreja? E o Senhor começou a ministrar o meu coração para compartilhar com você. O primeiro segredo está aí no versículo de número 1, querido. Você tem que ficar bem atento a isso.
O versículo de número 1 fala assim, ó: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O primeiro segredo é esse, querido. Vai ter um dia que você vai estar diante do noivo. Vai ter um dia para prestação de conta. Vai ter um dia que você vai ter que falar: ah, Senhor, eu não ia para a igreja mesmo porque eu não quis. Ah, pastor, eu não ia para a célula mesmo, ô noivo, eu não ia para a célula mesmo porque eu não gostava de célula. Vai ter um dia que você vai ter que prestar conta, não comigo, não com fulano, não com Beltrano. Vai ter um dia de prestação de conta com o noivo, querido. E nós, a igreja, precisamos saber disso. Porque dar desculpa para ele é fácil, dar desculpa para o outro é fácil, mas dar desculpa para o noivo não dá. Fulano, por que você não veio no culto no domingo? Ah, não, eu estava doente, eu estava quase morrendo em casa. Mentira. Estava dormindo, perdeu a hora, estava cansado, estava mole, estava, não sei. O homem a gente engana, querido, mas Deus não dá para enganar. E nós como igreja, querido, nós precisamos abrir o nosso entendimento para isso. Vai ter o dia do acerto de conta. Vai ter o dia que nós vamos estar diante do noivo. Amém? Amém ou não, irmão? Amém. Ajuda, pelo menos quando eu falar amém, vocês amém, pastor. Vai ter um dia, querido, em que Deus vai olhar para nós assim e falar: pô, deixa eu ver se esse meu filho aqui era quente, ou se realmente o meu filho aqui, ó, era frio mesmo. Porque se ele for morno, aí a gente já sabe o resto da história, né? E naquele dia diante do noivo, querido, ou você é quente, ou você é frio. Ou você tem azeite, ou você não tem. Amém? Não vai ter como falar: ah, mas a culpa era do Robinho. Ah, mas a culpa era do fulano. Ah, mas a culpa foi do meu... Não, querido, naquele dia é você que vai ter que assumir as suas responsabilidades diante de Deus. Naquele dia não tem: ah, mas o fulano... Não, aquele dia é você. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos saber disso. Segundo segredo que essa parábola, segunda verdade que essa parábola quer trazer para nós, querido. Naquele grande dia do encontro com o noivo, do acerto de contas, nós, a igreja, mas claro que individualmente, uma coisa que não vai poder faltar na tua vida é o azeite. Eu vinha para cá hoje de manhã, e sempre quando eu estou me locomovendo, normalmente de domingo, eu costumo ouvir pregações antes de chegar, porque sempre Deus está falando. E hoje eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo uma pregação, e o pastor que estava ministrando lá, ele estava falando, né, das dificuldades da igreja, das dificuldades do povo, né? A cada dia nós temos que vencer um leão. Se você não venceu de hoje, amanhã você vai ter 2 para vencer. É sempre assim, querido. A vida é muito difícil. Jesus falou: no mundo vocês terão o quê? Mas eu vou estar com vocês. Então viver é muito difícil, querido. O dia a dia é difícil, no teu trabalho é difícil, na tua escola é difícil, tudo é muito difícil. Mas uma das coisas que ele estava falando ali, eu comecei a entender, é que quando nós olhamos para a igreja, querido, às vezes a gente vê o pastor Luiz ministrar uma oferta, às vezes a gente vê o bispo falar acerca de reforma, falar de várias coisas, mas quando você vai cavucar mesmo, olhar individualmente para cada pessoa, tem muita gente que não está nem aí com nada disso, querido. Está cada um correndo atrás do seu próprio objetivo. Ah, eu estou trabalhando muito porque eu quero comprar minha casa. Ah, eu estou trabalhando muito porque eu quero comprar o meu carro. Ah, eu estou fazendo isso muito porque eu quero isso. Ah, eu estou fazendo isso muito porque eu quero aquilo. E aí a gente pega Mateus 6,33 e arranca da nossa Bíblia, querido. Que diz para nós buscarmos primeiro as nossas coisas e depois as coisas do reino. Só que muitas das vezes está assim, querido. Não diz isso a palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Só que como as coisas estão muito difíceis aí fora, querido, o vir para a igreja, o ir para a célula, o congregar, o celebrar, o adorar, o se alegrar na presença do Senhor, passa a ser segundo plano. Ah, mas o pastor tem que entender que eu tenho que trabalhar. Ah, mas o líder de célula tem que entender que eu estou doente.
Mas o diabo não quer saber, querido. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E naquele dia do acerto de conta, não vai dar para você falar para Deus: ah, Deus, eu não fui porque eu estava com a unha encravada. Ah, eu não fui porque eu estava de bico com o meu líder. Não vai, querido. Naquele dia não vai poder faltar azeite na tua vida. Não vai adiantar você ter carro, ter casa, ter dinheiro, bolso cheio, roupa bonita, perfume importado, não vai adiantar nada e não ter azeite. Aí o Senhor falava ao meu coração enquanto eu estava sentado ali, queridos. 2 Reis capítulo 4. Um dos discípulos lá do profeta Eliseu morreu. E ele deixou algumas dívidas. Abra aí 2 Reis capítulo 4. Melhor você ler, né? Porque vai que você fala: não, só tem na Bíblia do pastor isso daí. Claro que tem coisas que parece que só tem na Bíblia do pastor. Porque eu falo: meu, se o povo lesse isso, aprendia. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. E certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que ele temia o Senhor e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: o que eu hei de fazer? Dize-me o que tem na tua casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa. Eu não tenho móvel, eu não tenho geladeira, eu não tenho carro importado, eu não tenho casa muito grande, eu não tenho nada disso. Mas uma coisa eu tenho na minha casa. O que ela tinha na casa dela, querido? O profeta tinha dívida, o profeta não tinha mais nada na casa dele, Robinho. Mas uma coisa ele não deixava faltar: o azeite. E aí Deus colocava o meu coração aqui, querido: no dia da tua luta, no dia da tua angústia, no dia do teu problema, no dia da má notícia, não vai ser o dinheiro que vai resolver, não vai ser o carro que vai resolver, não vai ser a tua confiança naquilo que você tem que vai resolver, vai ser a unção de Deus, o óleo de Deus, o azeite de Deus sobre a tua vida. Deus falava até o meu coração aqui, ó: maridos. Quem é marido aqui, ó? Então essa é para nós, maridos. Homens, chefes do lar, na sua casa você pode não ter nada, mas uma coisa que não pode faltar: o azeite. O mais importante para a tua família é o azeite, o marido. O profeta tinha dívida. Quem tem dívida aqui, querido? O profeta tinha problema, morreu, deixou os filhos para serem escravos. Mas não faltava azeite na casa dele, não. Tanto que foi o que gerou o milagre, pastor Anderson? O azeite. Ela falou: na minha casa não tem nada, mas tem azeite. O profeta falou: o quê? Tem azeite? Manda pegar vasilha, manda pegar um monte, que você tem o que é mais importante para uma família, que é o azeite. Aleluia! Então, não deixe faltar na tua vida o azeite de Deus, querido, a unção de Deus sobre você. Às vezes você fica correndo: não, pastor, mas eu tenho que trabalhar em 30 empregos, eu preciso de dinheiro, agora o meu custo aumentou, a minha luta aumentou, o senhor está vendo a crise aí, eu estou vendo, eu não sou cego, mas nós precisamos muito mais de azeite, querido, do que o mundo tem para nos oferecer. Aí você pega um monte de gente que ganha 10, 20, 30, 50, 100 mil reais, mas não tem azeite, é infeliz, é triste, é amargurado. Há meses atrás eu visitei a casa de uma mulher com muito, mas pensa, muito dinheiro. Se ela colocasse dinheiro no bolso de todo mundo aqui, ainda sobrava. Mas não tinha marido, não tinha felicidade, não tinha nada. Aí muitas das vezes a gente fica com essa mentira: ah, eu preciso ter dinheiro para resolver os meus problemas. Você não precisa de dinheiro, você precisa de azeite. Você precisa de unção de Deus, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar o Senhor. É isso que nós precisamos, querido. Vamos parar de se enganar. O diabo fica colocando mentiras no teu coração, na tua mente, você fica acreditando: ah, é verdade, eu preciso trabalhar, né? O pastor que entenda, o bispo que entenda.
O pastor pode entender, o bispo pode entender, mas o noivo naquele dia ele não vai entender. Naquele dia o noivo fecha a porta, querido, e você fica. Terceiro segredo, terceira verdade que essa parábola traz para nós. Não deixe o natural te atrapalhar com o sobrenatural. Pastor, eu não entendi. A Bíblia diz que independente daquelas que estavam preparadas, como aquelas que não estavam preparadas, o noivo deu uma atrasada. Mas diz a Bíblia que o que aconteceu com elas? O que aconteceu com elas? Versículo 5, vamos lá, ó. Volta lá, Mateus 25, versículo 5. E tardando o noivo, foram? A minha Bíblia diz assim, ó, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas. Pastor, não entendi. O momento mais importante da minha vida, querido, vai ser estar diante do noivo. E como pode eu ou você, igreja do Senhor, saber que é um dia do acerto de contas, saber que é um dia que nós vamos estar diante daquele que venceu, diante daquele que morreu por causa de mim, por causa de você, e a gente dormir, querido. E nos dias de hoje o que tem de gente dormindo dentro da igreja? Tanto que a Bíblia fala que todas dormiram. O noivo está aí. O noivo está chegando. O noivo já falou que breve voltará com poder e grande glória. E sabe o que acontece com a gente? A gente dorme. A gente dorme. Ah, quando o noivo voltar eu leio a Bíblia. Quando o noivo voltar eu vou para a igreja. Quando o noivo voltar eu preparo a minha lâmpada. Cuidado para não acontecer o que aconteceu com aquelas virgens nessas, querido. Quando ouviram o grito que o noivo estava voltando, até prepararam a lâmpada, mas viram que já não tinha mais azeite. O natural atrapalhou elas. Se elas, ao invés de dormirem, tivessem já ido comprar o azeite, quem sabe não teria faltado, né, pastor Anderson? Mas muitas das vezes nós somos assim, querido. Deixa para depois. Ah, Deus tem um chamado na minha vida, Robinho. Não, mas deixa eu trabalhar primeiro, que agora eu estou na fase de ganhar dinheiro, né, pastor Luiz? É mais importante para mim agradar o meu patrão. É muito mais fácil para mim agradar o meu chefe, agradar o mundo, do que agradar a Deus. Então o natural muitas das vezes tem roubado a tua bênção, querido. Muitas das vezes o natural tem impedido você de viver milagres sobrenaturais da parte de Deus. Às vezes você fala, não, mas eu tenho que fazer assim. Ai, não, mas eu tenho que fazer assado. Não, querido, coloque a tua confiança no Senhor. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como quem? São como os montes de Sião. Ficam preocupados? Não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Ah, mas o pastor tem que entender. O líder tem que entender. O fulano tem que entender. Isso é natural, querido. Eu sei que você precisa trabalhar, não estou falando que você não tem que trabalhar. Sei que você precisa estudar, você tem que estudar. Só que mais importante para nós tem que ser estar na presença de Deus. Lá na Vila Cisper eu tenho uma família. E o marido trabalha, rala o dia inteiro e tal, mas sempre estão no culto. E às vezes tem culto que ele dá umas cochiladas, o pastor Anderson. Dá umas cochiladas, ele dorme. Aí nessa hora que eu vejo que ele dorme, eu já dou um glória a mais, faço cutucar o irmão, alguma coisa assim, irmão. Aí ele acorda. Mas aí uma vez ministrando, eu falei assim, eu prefiro você aqui, ouvindo a palavra, do que você lá, ó. Porque muita gente está dormindo, mas está dormindo lá fora. É melhor você dormir aqui dentro, querido, e acordar quando o noivo chegar, do que dormir lá fora, o noivo chegar, voltar e você nem ver. Amém? Mas já que vai estar aqui, venha preparada para ter o encontro com o noivo. Ah, eu não vou para a igreja para dormir. Eu não vou para a igreja. Eu vou para a igreja porque vai que é hoje que o Senhor vem resgatar a igreja dele. A gente vem para o culto, é mais ou menos assim. O primeiro louvor, segundo louvor, aí começa a melhorar um pouco. Terceiro louvor, parece que a igreja só pega no tranco, querido. Amém? Balança esse irmão aí, não tem ninguém dormindo não. Mas balança ele e fala assim, irmão,
venha preparada para encontrar o noivo. Ah, eu gosto do culto da manhã na igreja Família Bethesda. Mas vem pro culto aqui, ficar dormindo aqui, pastor Luiz. É melhor dormir em casa e vir à noite pro culto para dar lugar pro noivo, não é? Quantos não estão aqui nessa manhã, sabe por quê? Porque viriam dormir aqui, é melhor dormir na casa deles. Não é, pastor Luiz? Para vir aqui, para dormir aqui, querido. Deixa ele descansar lá. E à noite eu espero também que ele venha cheio do poder de Deus, não é? Aleluia. Então, terceiro lugar, querido. Não deixe o natural te atrapalhar de viver o sobrenatural. Aquelas virgens dormiram, caíram no sono. Nossa, pastor, mas já era tarde. Claro que elas dormiram. Para quem é natural, ele tem que fazer o que é natural. Mas para quem é sobrenatural, querido, na hora que está todo mundo fazendo o que é natural, você faz o sobrenatural. Por isso que orar 3 horas da manhã é difícil, não é, pastor Luiz? Porque para quem é natural, 3 horas da manhã é muito tarde. Mas para quem é sobrenatural é o melhor horário. Ah, mas é ruim ler a Bíblia, pastor. Para quem é natural. Para quem é sobrenatural, lê a todo momento, querido. Lê no carro, lê em casa, lê no trabalho, lê no ônibus, lê no metrô, lê em tudo quanto é lugar. Então não deixe o natural te atrapalhar. O próprio Jesus sofreu isso na pele. Eu até fiz questão de anotar aqui, Mateus capítulo 26, versículo seguinte. Jesus está para passar por um dos piores momentos da vida dele, o Getsemane, querido. Que antecedia a sua cruz, a sua morte na cruz. E ele foi por tudo ou nada ali diante do Pai. E ele falou, Pai, eu estou indo aqui orar. É o pecado do mundo inteiro. Vai ser difícil, vai ser complicado. Aí Jesus, num dos piores momentos da vida dele, querido. Jesus, ele leva Pedro, Tiago e João, ô Adriano. Pedro, Tiago e João, ele fala, vamos vocês comigo, vocês são íntimos meus, eu preciso de ajuda nessa hora, mas eu vou ali conversar com o Pai, espera aqui. Aí Pedro, Tiago e João, Jesus foi para o sobrenatural. O João ficaram na onde? No natural. Jesus voltou do sobrenatural, eles estavam dormindo. Mas tem gente que Deus avisa uma, avisa 2, avisa 3 e ele não presta atenção. Jesus falou, então dá mais um tempinho ali que eu vou voltar no sobrenatural, para ver se vocês aprenderam. Foi lá, voltou no sobrenatural, orou, voltou. Quando voltou ele estava fazendo o quê? Avisou de novo. Deus falou, vocês não estão entendendo? Já dei um alerta, já dei 2, agora vai ser o terceiro. Foi orar, voltou, eles estavam como? Aí Jesus desistiu, querido. Porque tem gente que precisa só de um alerta. Hoje Deus está dando para nós um alerta. Essa palavra pode ser que mude a tua vida hoje para sempre. Mas tem gente que já está no terceiro alerta e não está percebendo, pastor Luiz. Tem gente que Deus está falando assim, eu já te avisei semana passada, eu já te avisei quarta-feira, hoje eu estou dando o último alerta. Se você não entender, querido. Então não deixe o natural te atrapalhar. Quarto lugar. Uma coisa que nós nunca vamos poder fazer. Versículo de número 10. O conselho das virgens prudentes foi para que as nécias fossem fazer o quê? Comprar o azeite. Vai comprar azeite. Quem sabe dá tempo. O noivo está chegando, nós estamos indo para lá, vai comprar. Versículo 10. E saindo elas para comprar, quem chegou? E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E a porta... Eu vou ler o versículo 11 agora aqui, querido. Diz assim, e mais tarde chegaram as virgens clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quando eu ministrei essa palavra aqui, querido, o Senhor falou isso aqui fortemente no meu coração. O que tem de gente querendo comprar o azeite? O que tem de gente querendo comprar aquilo que Deus deu para você? O que tem de gente negociando princípios aí por causa de valores?
Ah, não, se você me der a tua unção, eu te dou tantos por mês. Se você me der a tua capacitação que Deus te deu, eu te pago tantos por mês. Não, mas se você abre mão do culto de domingo, eu aumento o teu salário na empresa. Não, mas abre mão da tua célula, que você vai ganhar mais. E quando eu li esse versículo 10 e 11, querido, a Bíblia diz que elas saíram para comprar, não saíram? Aí eu te pergunto, elas conseguiram comprar? E aí, pastor Luiz? Sai dessa agora. Elas compraram azeite? Elas saíram, querida, elas foram comprar. Mas compraram azeite? Compraram azeite? Lê a Bíblia aí, querido. Versículo 10 e 11. E saindo elas para comprar, foram comprar. Chegou quem? O noivo. E as que estavam preparadas ou apercebidas, entraram com ele para as bodas. E a porta e elas chegaram. Mas a Bíblia fala que a lâmpada dela estava acesa? A Bíblia fala que ela estava com azeite de sobra agora? Elas não conseguiram comprar, querido. Por que elas não conseguiram comprar, pastor Luiz? Porque o azeite não está à venda, querido. E o azeite só vem de um lugar, Luiz. Da onde que veio o azeite, querido? Não. O azeite vem de quem, presbítero Rodolfo? Não. O azeite vem de quem, querido? Não. Leia a Bíblia aí, querido. Versículo 10. Elas saíram para comprar. Mas quem que chegou? Quem que é o dono do azeite? Quem que é o posto de combustível espiritual? O noivo, querido. Então elas saíram para comprar, mas não acharam nada, Robinho. Porque quem é dono do azeite é o noivo. Muitas das vezes você está saindo para comprar, mas você só está perdendo tempo. Por quê? Porque o dono do azeite, ele está aqui. O dono do azeite, o noivo está aqui. Aí você vai lá no trabalho procurar, não acha. Vai lá num banda lá, não acha. Vai para todos os cantos e não acha, querido. Porque o dono do azeite, o noivo, ele só vai com quem está preparado. Então para de ficar nessa loucura. Ai, não, eu vou buscar lá primeiro, depois eu volto. Não, querido, você só vai se frustrar. E aí o quinto lugar é esse. O quarto lugar, não se pode comprar azeite fora do noivo. Só ele tem azeite para as nossas vidas, querido. E em quinto lugar, até fiz questão de compartilhar há pouco tempo no meu Facebook, porque ficou gravado no meu coração. A frustração, ela é pior do que a preparação. Se aquelas mulheres tivessem preparado um pouquinho, presbítero Rodolfo, nós vamos se encontrar com o noivo, pastor Luiz. Nós estamos indo para um culto de celebração. Nós estamos indo para uma célula. Se eu me preparar um pouquinho, querido, eu não vou me frustrar. E aí diz a Bíblia, versículo 11 e 12. Chegou o noivo. E as virgens chegaram clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade te digo, que não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Se elas tivessem preparado um pouquinho, querido, elas não teriam se frustrado. Se você tivesse preparado para ser um obreiro melhor, um membro melhor, pô, eu quero participar, eu quero ver no que a obra está avançando, no que a obra está crescendo, você não ia se frustrar, querido. Se prepare um pouco mais. Eu nunca vi um médico entrar na faculdade e no dia seguinte estar fazendo cirurgia. Primeiro ele passa lá o quê, ó? Se preparando. 10 anos às vezes. Aí de repente ele começa a abrir lá o consultório dele. Aí sim ele começa a realizar as suas cirurgias. Só que nós, a igreja, estamos acostumados com fast food. Você vai no McDonald's, você pede, você já fica esperando a senha. Demora 10 minutinhos a mais, você já vai reclamar com o gerente. Porque tudo para você tem que ser às pressas. Mas se você se preparar, querido, você não vai se frustrar.
Se aquelas viúvas, se aquelas virgens tivessem preparado um pouquinho, querido, elas não bateriam na porta, elas teriam entrado também. Amém? Então, o alerta de Deus para nós é isso. Pare de ficar negociando as coisas de Deus. Pare de querer ficar comprando azeite, querido. Eu quero a unção que está sobre ele. Eu quero o que ele tem. Vai buscar no noivo o que ele tem para você. Pare de querer aquilo que é dos outros, querido. Pare de querer, eu quero a unção que está sobre ela. Tá bom, você pode até ter, até dobrado. Mas tem que fazer o que a gente faz. Tem que pagar o preço que a gente paga. Porque querer é fácil, querido. Agora fazer é difícil. Pastor, está pregando, glória a Deus, aleluia, que lindo, maravilhoso. Queria eu pregar. Hoje é lindo, maravilhoso pregar aqui nesse altar, querido. Mas eu lembro que eu ia para os lugares pregar, culto no lar, núcleo familiar, seja o que for. Pregava às vezes para 2 pessoas, 3 pessoas. Isso quando não ia ninguém, pregava para o que estava lá. É o que nós ouvimos uma vez, né? Chegaram diante de um homem de Deus e falaram assim: põe a mão na minha cabeça, transfere tudo para mim. Não é assim não, filho. Tem que pagar um preço. Aí 13 anos do meu ministério que eu ralo, você quer que eu coloque a mão e transfira tudo? Tá bom. Eu sei o preço que eu paguei diante do noivo, filho. Eu sei o preço desse azeite aqui, por isso eu valorizo. Por isso que muita gente que está na igreja não valoriza as coisas de Deus, sabe por quê? Porque está comprando aí fora, querido. E aí fora não tem valor, aí fora é coisa do Paraguai, pastor Luiz. Agora aqui dentro é original. Aqui dentro é só produto original, querido. Amém? Porque quem está aqui? O dono do azeite. O noivo. Aleluia. Então esse nada mais é do que um alerta de Deus para nós. Nessa manhã, pastor, o que eu vim fazer aqui? Você veio se encher de azeite. Você veio buscar azeite na fonte. Deus poderia ter te deixado buscar lá fora. Mas hoje o cuidado dele foi tanto comigo e com você, querido, que ele nos trouxe aqui, na fonte. E aí já diz aquele louvor: eu quero beber na onde? Da tua fonte, Senhor. É da tua fonte que eu quero beber. E a fonte do Senhor não tem nada misturado não, querido. Aí fora, para você receber o milagre, você tem que fazer não sei o quê. Para você viver a cura, você tem que fazer não sei o quê. Tudo misturado. Mas quando você está diante do noivo, querido, vem na essência. Vem na essência, vem direto do trono de Deus, querido. Para de ficar buscando, correndo para lá, para colar. Vai buscar direto do noivo. Porque se você se preparar hoje, amanhã você não vai se frustrar. Se você buscar hoje, amanhã você não vai se arrepender. Se você abrir mão hoje, amanhã Deus vai te honrar. Não sou eu não, querido, é isso aqui, é a Bíblia e ela não muda. Então nós precisamos como igreja receber esse alerta de Deus.